Olá, neste vídeo exploraremos como nosso corpo se adapta à prática do ciclismo, fortalecendo o sistema cardiovascular. Então, prepare-se para uma exploração detalhada e envolvente das mudanças que acontecem dentro de nós enquanto pedalamos. Descobriremos ainda neste vídeo como nosso sistema cardiovascular se torna um aliado poderoso nessa busca constante por superar limites e experimentar a sensação de liberdade sobre duas rodas. Te convido agora a mergulhar na ciência e na beleza das adaptações do sistema cardiovascular mediante a prática do ciclismo. Iniciamos falando do coração, que é um órgão muscular vital que funciona como o centro do sistema cardiovascular, bombeando sangue rico em oxigênio para todo o corpo e fornecendo ainda os nutrientes e o oxigênio necessário para o funcionamento das células corporais. Bem, pode-se dizer ainda que ele tem uma anatomia e uma estrutura complexa, sendo um órgão aproximadamente do tamanho de um punho fechado, localizado na parte central do peito, ligeiramente inclinado para a esquerda. Na sua estrutura anatômica, o coração tem 4 cavidades principais, sendo elas 2 átrios, que ficam localizados na parte superior do coração, divididos em átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos, localizados na parte inferior, divididos em ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Os átrios têm por finalidade receber o sangue que vem de fora deste coração, enquanto os ventrículos têm por finalidade o bombeamento deste sangue para fora do coração. Para controlar o fluxo de sangue entre as cavidades, o coração tem 4 válvulas cardíacas. Iniciamos falando das válvulas atrioventriculares, que inclui a válvula tricúspide, que separa o átrio direito do ventrículo direito, e a válvula mitral, também conhecida como bicúspide, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Também temos as válvulas semilunares, que incluem a válvula pulmonar, que está na saída do ventrículo direito para o tronco pulmonar, e a válvula aórtica, que está na saída do ventrículo esquerdo para a aorta. O coração possui suas próprias artérias, chamadas de artérias coronárias, que fornecem sangue e oxigênio ao próprio músculo cardíaco. Elas são essenciais para manter o coração saudável e funcionando adequadamente. O músculo cardíaco, também chamado de miocárdio, é a camada muscular do coração e ele é composto por células cardíacas especializadas que se contraem coordenadamente para bombear o sangue. Sabe-se que a prática regular do ciclismo pode levar a várias adaptações do sistema cardiovascular, tornando o coração, os vasos sanguíneos e os músculos mais eficientes no fornecimento de oxigênio e nutrientes para o corpo. Além disso, se faz muito importante salientar que o sistema cardiovascular é altamente integrado e as adaptações nele ocorrem frequentemente em resposta a alterações que estão relacionadas às próprias partes do sistema. A primeira alteração que iremos comentar é o aumento do volume cardíaco, ou seja, o coração tende a aumentar seu volume de sangue bombeado a cada batimento. Dessa forma, o coração se torna mais eficiente em encher-se de sangue durante a fase da diástole. Diástole nada mais é do que o relaxamento das cavidades cardíacas, e isso resulta em um maior volume sistólico, aumentando então a quantidade de sangue bombeada para o corpo. Esse aumento de volume sistólico está relacionado ao aumento da cavidade ventricular, pois com o treinamento aeróbico, particularmente em modalidades como ciclismo, o ventrículo esquerdo do coração, que é responsável pelo bombeamento de sangue oxigenado para o corpo, tende a aumentar de tamanho. Esse processo é conhecido como hipertrofia ventricular esquerda e resulta em uma maior capacidade de armazenamento de sangue no ventrículo. Como resultado disso tudo, mais sangue é ejetado a cada batimento cardíaco, aumentando assim o volume sistólico. Além do aumento da cavidade ventricular, o músculo cardíaco, conhecido como miocárdio, fica mais forte com o treinamento regular. Isso acontece devido à hipertrofia, ou seja, o aumento do tamanho das fibras musculares cardíacas em resposta a determinados estímulos, como o treinamento físico regular. Nesse caso, estamos abordando o ciclismo. Assim, um miocárdio mais forte é capaz de contrair-se com mais força, resultando em uma maior ejeção de sangue a cada batimento. Para um maior entendimento, se faz necessário comentar que a hipertrofia cardíaca é uma adaptação que ocorre em resposta a esse aumento na carga de trabalho do coração. As células musculares do coração, chamadas de miócitos, começam a crescer em tamanho e espessura,
para se tornarem mais fortes e mais eficientes na contração. Isso permite ao coração bombear mais sangue a cada batimento cardíaco. Cabe salientar que essas adaptações são benéficas e que ocorrem em atletas e pessoas que praticam exercício físico aeróbico de resistência. Além disso, o principal gatilho para a hipertrofia cardíaca é o treinamento físico, especialmente o exercício cardiovascular regular e intenso, como no caso o ciclismo. Durante o exercício, o coração é submetido a um estresse controlado devido ao aumento da demanda de oxigênio pelos músculos em atividade. Outro mecanismo relacionado ao aumento do volume sistólico é a complacência ventricular, que é a capacidade do ventrículo de se expandir e se encher de sangue durante a fase da diástole, como visto anteriormente, o relaxamento. Assim, com o treinamento do ciclismo, o ventrículo se torna mais complacente, o que permite então que ele se encha de sangue de forma mais eficiente. Ainda, como alterações do sistema cardiovascular decorrentes da prática do ciclismo, podemos citar a diminuição da frequência cardíaca de repouso, também conhecida como bradicardia de treinamento, e é bastante comum em atletas e pessoas que se exercitam regularmente. A explicação dessa bradicardia está relacionada a fatores como o aumento do volume sistólico decorrente da prática do ciclismo, no qual permite o coração aumentar o volume de sangue bombeado a cada contração, o que significa que ele não precisa bater com tanta frequência para fornecer a mesma quantidade de sangue. Além disso, ocorre a melhoria na função do músculo cardíaco, no qual o treinamento regular também fortalece o músculo cardíaco, tornando-o assim mais eficiente em bombear sangue. Isso significa que o coração pode manter uma frequência cardíaca então mais baixa para cumprir as suas mesmas funções. O segundo mecanismo responsável pela diminuição da frequência cardíaca de repouso é o aumento do tônus vagal, ou seja, com a prática regular de ciclismo, o tônus vagal, que é uma atividade do sistema nervoso parasimpático, aumenta, o que leva então a uma diminuição da frequência cardíaca em repouso. Outra alteração do sistema cardiovascular decorrente da prática do ciclismo e que está, de certa forma, relacionado a todo o conteúdo falado até agora, é o aumento do débito cardíaco, que nada mais é do que a quantidade total de sangue bombeada pelo coração por minuto, decorrentes, então, do aumento do volume sistólico, que a gente viu, que é a quantidade de sangue bombeada a cada batimento, e a diminuição da frequência cardíaca em repouso. De uma forma bem resumida, podemos dizer que o aumento do débito cardíaco ocorre devido a alguns mecanismos de adaptação como aumento do volume sistólico, diminuição da frequência cardíaca de repouso, melhora da capacidade de enchimento ventricular, aumento da força contrátil do músculo cardíaco e o aumento da resistência cardiovascular. Ainda citando como alterações comuns do sistema cardiovascular advindas da prática do ciclismo, citamos a expansão dos vasos sanguíneos, também chamado de vasodilatação, que é um mecanismo fundamental que permite que o corpo aumente o fluxo sanguíneo para as áreas ativas. Então, iniciamos a explicação dizendo que a vasodilatação ocorre principalmente nas áreas do corpo que estão sendo mais solicitadas durante o exercício. Ou seja, nos músculos dos membros inferiores durante o ciclismo. Essa resposta localizada garante um aumento significativo do fluxo sanguíneo para essas áreas que mais precisam de sangue, proporcionando então o fornecimento adequado de oxigênio e nutrientes. Durante o exercício, os músculos produzem substâncias que sinalizam para os vasos sanguíneos se dilatarem. Uma dessas principais substâncias envolvidas é o óxido nítrico. Essa substância, então, promove a vasodilatação e aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos. O sistema nervoso simpático é ativado durante o exercício e exerce um papel importante nesta vasodilatação. Quando os músculos estão ativos, os receptores beta-adrenérgicos nos vasos sanguíneos são estimulados, levando então à dilatação dos vasos. Portanto, a vasodilatação diminui a resistência dos vasos sanguíneos periféricos. Isso permite, então, que o sangue flua mais facilmente pelas artérias, reduzindo a pressão arterial e facilitando a entrega de oxigênio e nutrientes aos músculos. Por fim, o sistema cardiovascular regula o fluxo sanguíneo de forma adaptativa,
priorizando a distribuição de sangue para os músculos em atividade. Isso é alcançado através da interação entre o sistema nervoso autônomo, hormônios e substâncias liberadas pelos próprios músculos. Para finalizarmos esse vídeo, podemos afirmar que o ciclismo estimula o desenvolvimento de pequenos vasos sanguíneos, conhecidos como capilares, nestes músculos em atividade, melhorando então a circulação periférica e a entrega de oxigênio aos músculos. Além disso, a prática do ciclismo ajuda a reduzir a resistência vascular periférica, o que significa que o sangue flui mais facilmente através dos vasos sanguíneos. Isso é resultado da vasodilatação e do desenvolvimento de capilares, o que diminui a resistência ao fluxo sanguíneo nas áreas periféricas. A melhora na circulação sanguínea periférica, resultante da prática do ciclismo, aumenta a perfusão tecidual, o que significa que mais sangue e, consequentemente, mais oxigênio e nutrientes são entregues aos tecidos periféricos, incluindo os músculos e a pele. Não podemos deixar de citar que a prática do ciclismo promove o aumento da eficiência do retorno venoso, ajudando a transportar o sangue de volta ao coração com menos esforço. Isso contribui para uma circulação sanguínea periférica mais eficaz. Concluindo, a prática regular do ciclismo promove uma série de adaptações benéficas no sistema cardiovascular, tornando-o mais eficiente e saudável. Essas adaptações incluem um coração mais forte e eficiente, uma diminuição da frequência cardíaca em segurança, aumento do volume sistólico e a melhoria da função do músculo cardíaco. Agradeço a atenção, espero ter colaborado. Se gostaram, compartilhem, deixem o like e até o próximo vídeo.